Visita da OEA, mais um tiro no pé do desgoverno Lula. O que demonstra e se conclui dessa visita da OEA ao Brasil, convidada pelo próprio governo, é que eles confiantes que ia promover mais uma armação estratégica, arquitetada, orquestrada, manipulada e tendenciosa, como no 8 do 1, e outras mais, muito próprio do modus operandi da Quadri, que arma, arquiteta, aparelha e orquestra esse tipo de fato. O próprio governo, enxergando as mudanças dos ares contra ele e o STF, se antecipou e tomou a iniciativa de convidar, urgente, a OEA, onde tem seus amiguinhos, como Rodrigo Mudrovich, juiz do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e vice-presidente da Corte, amigo, advogado e sócio ou ex-sócio de Gilmar Mendes, aproveitaram essa parceria para pedir um favorzinho, para virem ao Brasil, simular uma fiscalização, ouvindo o STF, TSE, parlamentares de direita e esquerda, vítimas do sistema, aparentando coisa séria numa investigação, de a quantas andam os direitos humanos, as garantias individuais constitucionais e as liberdades de expressão e imprensa no Brasil. Emitir um relatório, tendencioso e parcial, desmentindo tudo que já está denunciado contra o governo e o STF e a própria OEA por advogados de vítimas, parlamentares, presos políticos e refugiados, que fugiram do Brasil. Esse relatório criaria uma narrativa estratégica, uma espécie de álibi preventivo para futuras defesas dos porventura denunciados, por desvio de conduta, autoritarismo, arbitrariedade, tirania, reacionarismo, tortura, desrespeito às liberdades de expressão, imprensa, os direitos humanos, bloqueio de contas bancárias, salários e redes sociais com desmonetização. O que supõe que acelerou essa tomada de decisão do governo? E daí uma questão de ordem técnica também. Foto ok? Claro que se estão presentes aqui podem se comunicar depois sobre as suas intervenções. Gravar, a gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião e da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todo o espaço, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas em loco. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então nós insistimos e vamos manter, dessa vez, apesar de na vez passada nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. Nesse caso, o relator delibera, mas esse é o protocolo padrão, o relator deliberará. Eu não acredito que haja um prejuízo para as partes que não será gravada, toda a transparência pode ser reportada depois da forma como os senhores desejarem por meio de comunicação. Esse é um padrão que segue em todas as reuniões, nenhuma reunião será gravada, nenhuma reunião com nenhuma das partes será gravada. O relator pode deliberar, mas essa é a orientação padrão que a gente tem. Eu contesto porque nós tivemos a situação em Washington, enviamos um e-mail pedindo as notas. Lamentavelmente as notas não vieram com as informações toda a reunião, inclusive havia informações que não condiziam inteiramente com aquilo que nós havíamos discutido. Enviamos um novo e-mail pedindo que bases legais a OEA estava utilizando para não permitir a filmagem e até o momento não houve resposta. No que, senador Girão, nós entendemos que não há base legal, nós pesquisamos tudo e por isso nós vamos manter a filmagem, porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nessa reunião. Si me permite, es un objetivo mío como cabeza de esta delegación que los espacios sean serenos, que la escucha sea amplia. Entiendo que si eso es un elemento importante para ustedes, lo que le pediría a la delegación es que yo asuma un poco las intervenciones a efectos de que no vaya a haber atribución a mis colegas, que son el equipo técnico que me está apoyando. Es importante que nos indiquen, digamos, toda la información que quieren que llevemos. Eso creo que es el objetivo principal que tenemos acá y a efectos, digamos, de poder aprovechar el tiempo, yo les animaría a que empezáramos, a que nos provean de la información.
y pues, de parte de nuestra delegación yo estoy a cargo un poco de las intervenciones para asumir la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Foi que, impactados e assustados com as recentes atitudes de Donald Trump em menos de 15 dias de mandato, imaginaram o que ele seria capaz de fazer durante o mandato todo. Retirou os Estados Unidos da OMS e da ONU, que era seu maior financiador, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, do Acordo de Paris, cortou a verba de 4,5 bilhões de dólares do Programa Climático, boicotando o G20. Acabou com a USAID, que tinha fachada de Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, mas que na verdade era um aparelho, com capa de desenvolvimentista internacional contra a fome no mundo. Mas seu objetivo era financiar governos de esquerda através de ONGs para disseminar fake news, desinformação, promovendo ações progressistas e patrocinar instituições e governos para perseguir opositores. Eram bilhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano usados para esquerdistas. As atitudes de Trump, e mais os projetos de leis de parlamentares americanas como Maria Salazar, que estão para serem votados e aprovados contra governos e autoridades, tira. Agravado com ações do STF contra o X de Elon Musk. E ele hoje é homem forte do governo americano, é quem tem a chave do cofre, mas as denúncias do ex-funcionário do Departamento de Estado Michael Benz, que acusou a USAID de gastar dezenas de milhões de dólares dos contribuintes americanos no Brasil, para pressionar o Congresso brasileiro a aprovar leis contra a desinformação e financiar advogados a atuar junto ao TSE para reprimir os tweets e mensagens no WhatsApp e no Telegram. Bolsonaro. Tudo isso demonstra e indica que deve ter apavorado e preocupou os brasileiros, que concluíram que Trump poderia chegar neles de alguma forma, e alguma coisa teria que ser feita urgente. Isso deve tê-los deixado de orelha em pé, já que a OEA poderia sofrer pressão de Trump, Elon Musk e Marcos Rubio, secretários poderosos no governo americano de Trump, equivalente a cargo de ministro de Estado no Brasil. E Trump vir a cortar verba do funcionamento da OEA, que é custeada pelo governo americano, e consequentemente teriam que tomar alguma atitude contra as arbitrarias no Brasil. A estratégia deve ter sido preparar uma visita urgente, um relatório fajuta, parcial e tendencio, desmentindo as acusações impostas às autoridades brasileiras. A partir disso, não faria sentido Trump pedir nova visita ao Brasil, para ver o que já tinha sido visto recentemente. Só que os onagros, asnos que são, só devem ter conseguido enxergar o lado positivo da sua armação perneta, não conseguiram enxergar o revés de sua ação, nem lhes passou pela cabeça que a oposição, os advogados de suas vítimas, os presos políticos refugiados fora do país, estão cheios de material, vídeos, fotos, reportagens robustas, inequívocas e incontestáveis para desmontar e desmentir toda essa farsa e narrativa montada, arquitetada, pelos gênios, asnos onagros brasileiros. Começando por dias antes da chegada da comissão da OEA ao Brasil, o senador Marcos Duval, vítima do sistema, foi às redes sociais e denunciou que essa visita era uma armação, que era tudo cartas marcadas para preparar um relatório álibi para livrar o sistema. O que desacreditou a comissão de Pedro Vaca, advogado colombiano, relator da OEA. Pior, na oitiva da comissão aos parlamentares brasileiros, liderados pelo brilhante deputado Marcel Van Hatten, os parlamentares exigiram que a reunião fosse gravada para que houvesse transparência, a única que foi gravada, o que foi argumentado pela comissão que era padrão não ser gravado, nem acesso à imprensa, e Van Hatten foi mais incisivo ainda, e questionado, isso é censura, falta de transparência, que não tinha nada a esconder, e continuou ao dizer para os membros da comissão, depois de tomar conhecimento pelas denúncias de que eram paus mandados pelo senador Marcos Duval, que eles não eram a solução, mas parte do problema, o que deixou Pedro Vaca, o relator da OEA, numa saia justa e permitiu que se gravasse tudo. E o que é pior, o que ninguém sabia, e depois que eles foram embora, foi revelado pelo senador Marcos Duval, que Trump conseguiu infiltrar um espião a serviço do governo americano na comitiva da OEA e que a Casa Branca estava ciente de tudo o que estava se passando aqui em tempo real. O resultado de tudo isso é o que se viu aí nas redes sociais ao vivo. Porque a nossa imprensa corrupta, venal, prostituta, não deu as caras nem publicou o realmente ocorrido nas reuniões. Quando se manifestou foi para elogiar o governo da reunião da comissão com os parlamentares de esquerda.